Boa noite, pessoal. Bem-vindos a todos e todas ao Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier. Nós vamos começar agora mais uma noite de atendimento fraterno de apoio ao dependente químico. E, naturalmente, essa palestra é uma palestra aberta para todos, com temas variados. E hoje o tema, como sempre, fantástico, né? Eu sempre chovo no molhado, porque geralmente eu sempre digo que o tema é fantástico. Mas todos os temas espíritas falam da vida, falam de reforma, falam de uma nova forma de ver, né? A filosofia espírita é assim. A filosofia espírita é extremamente rica, porque ela nos traz novidades de algo que é muito velho, né? Porque é muito antigo. Tudo isso que a gente está falando aqui não tem nenhuma novidade. Tudo isso que a gente está falando nesse momento na casa espírita, em várias casas espíritas espalhadas em todo o Brasil, em todo o mundo hoje em dia, são momentos especiais e são histórias especiais de coisas que já aconteceram no passado, há pelo menos 2000 e poucos anos, né, através de Jesus, através das mensagens de Jesus. O Espiritismo se baseia exatamente no Sermão da Montanha, né, são as bem-aventuranças. Então, bem-aventurados os que são assim, os bem-aventurados, quer dizer, é exatamente nessa base que nós estudamos exatamente essa doutrina maravilhosa, essa revelação fantástica, que não é nada mais, nada menos do que a gente relembrar as coisas maravilhosas que Cristo nos trouxe, que foi tão deturpada pelas religiões, né? A prova disso é toda a guerra, a cisânia, o ódio que foi espalhado em nome de Jesus. Até hoje nós temos isso. Em vários locais do mundo, pessoas lutando, brigando em nome de uma religião. É uma coisa muito sem sentido. Quer dizer, todos pregam o amor, todos pregam a paz, no entanto estão brigando porque não aceitam, não suportam a realidade um do outro. Isso é um dos grandes problemas da humanidade, é que eu não aceito você não me aceita, então porque você não aceita a minha opinião, então vamos matar a Wagner, né? Porque Wagner está dizendo uma coisa que eu não gosto, que eu não aceito, ou então porque me incomoda, que é o mais fácil. E aí, pegando exatamente esse ponto, nós vamos fazer a nossa prece inicial, que já chegou às 8 horas, e depois da prece nós vamos iniciar exatamente o tema, que é um tema muito bom, muito interessante para a gente discutir, para a gente conversar. Vamos fechar os nossos olhos, vibrar positivamente, pedir a assistência dos nossos mentores espirituais, dos nossos patronos, dos espíritos que tomam conta da nossa casa, do Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier. Senhor Jesus, que todas as palavras, todas as mensagens que forem ditas aqui nesse momento sejam de muito proveito para as pessoas e que mesmo nesse vaso frágil e cheio de imperfeições, os espíritos consigam transmitir a melhor mensagem possível para que as pessoas entendam o que é doutrina espírita e como se conduzir através de doutrina espírita. Que assim seja. Bom, gente, hoje é exatamente a conduta espírita. E eu escolhi esse tema porque eu ando vendo muitas coisas, né? A gente vê muitas situações ultimamente dentro das casas espíritas e também no comportamento de espíritas. Mas antes, até porque nós temos visitantes, pessoas novas e tal, que não conhecem espiritismo, é importante a gente fazer um preâmbulozinho, uma breve introdução do que é espiritismo, para a gente entender como é que funciona. Inclusive, nós vamos começar, a partir da próxima semana já, né, nessa próxima quarta-feira, o estudo do livro O que é Espiritismo. O que é Espiritismo é um livrinho fininho, que não é da codificação espírita, ele é apenas o resumo do que é a doutrina espírita, para pessoas que estão iniciando a doutrina espírita, que não conhece absolutamente nada, que vem na casa espírita apenas para receber um passe, ou então para assistir uma palestra, mas não conhece doutrina espírita com profundidade. Esse livro não é o ESD, né, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita. Não é o ESD. É um livrozinho fininho que nós vamos estudar em pouco tempo. Mas é interessante, porque nós vamos começar o estudo às 7 horas da noite do que é Espiritismo. Às 8 horas nós começamos a palestra. Então vai ser das 7 às 8.
Todas as quartas-feiras nós vamos iniciar na próxima semana já. Quem tiver interesse, é muito importante, porque é o seguinte, para você acompanhar a doutrina espírita, é fundamental que as pessoas conheçam o que é pelo menos o básico da doutrina espírita. E o que é espiritismo? Eu acho que é um dos melhores livros que tem, porque ali, compilado naquele livrinho fininho, tem tudo, praticamente tudo do que é o superficial da doutrina espírita, lógico. É como se fosse uma tabuada, é isso mesmo, Hinaldo. A partir daquela tabuada, como você colocou, é que as pessoas começam a compreender o que é o espiritismo na verdade, e a partir dali é que desperta a curiosidade para ir atrás das obras espíritas, ler o Pentateuco kardeciano, porque eu sei que é muito difícil. Primeiro porque as obras espíritas, elas foram escritas em 1857, foi o primeiro livro, que foi o Livro dos Espíritos. Então, a partir do Livro dos Espíritos, veio toda a codificação espírita. E são livros complexos, não são livros simples de se ler. Deixa eu explicar por quê. Não é que o conceito é complexo, é porque naquela época o linguajar, a forma de falar era diferente. Então uma pessoa que lê qualquer coisa hoje em dia não vai conseguir comparar com aquela literatura. Você lê os livros espíritas da codificação, os livros mais clássicos, você precisa estar com um dicionário do lado, porque tem palavras que são rebuscadas mesmo, são palavras mais elaboradas, né? Então, o livrozinho que é Espiritismo, ele dá essa introdução na doutrina espírita, esclarecendo de forma muito clara, muito explícita, muito bacana. E como eu gosto muito de dar aulas, eu sou professor de formação mesmo, né? Então eu faço questão de traduzir ainda mais, né? Transformar o estudo num estudo muito fácil, muito gostoso para que todos... Exato. Mas não vai ser um estudo transmitido ao vivo. Então, as pessoas que quiserem estudar a doutrina espírita, eu estou falando inclusive para o pessoal do Facebook, que está sendo transmitido ao vivo. Então, as pessoas que queiram estudar o livro junto conosco, terá de vir aqui no nosso grupo de estudos espíritas Chico Xavier para fazer o estudo junto conosco, tá certo? Para que a gente interaja, para aprender o que é, como funciona cada coisa daquela, como surgiram os livros, né? A história de Kardec. Vamos começar exatamente com os precursores da doutrina espírita, a partir de Sócrates, Platão e tal, todas as ideias do espiritismo, do mesmerismo de Franz Tomé, quer dizer, toda a base, né? Nós vamos dar, de onde surgiu isso, né? E até os fenômenos quando começaram a aparecer, essa coisa toda. Mas, bom, o tema de hoje é exatamente sobre essa forma que o espírita começa a tomar, a partir do momento que tem entendimento sobre a doutrina espírita e que entra na doutrina espírita, porque tem duas formas de você compreender doutrina, né? Doutrina espírita é uma coisa que você precisa entrar nela mesmo. Você precisa sentir, incorporar aquele processo todo, como uma ideologia de vida. Tem gente que vem para a casa espírita para tomar passe, tem gente que vem para assistir reunião, tem gente que vem para o tratamento, e tem gente que vem, estuda e se transforma num espírita verdadeiramente falando. E eu vou explicar por que eu estou dizendo que tem uma diferença bem gritante entre essas duas coisas. Eu entrei no espiritismo, eu conheci espiritismo, e comecei a ser espírita desde 1988. Então, portanto, faz 30 anos agora, no ano de 2018, que eu cheguei na doutrina espírita. Mas aquilo ali, veja só, a doutrina espírita ela é tão esclarecedora. Eu comecei a ler todos os livros, porque geralmente as pessoas vão pela dor. E eu fui pela dor. Porque eu comecei a me questionar, né? Eu comecei a me perguntar um monte de coisa. Eu disse, meu Deus do céu, por que está acontecendo isso na minha vida? Eu não me conformava com as respostas que o catolicismo me dava, porque a minha formação, as pessoas da minha família são de origem católica. Então, por que as pessoas falam isso? Por que o padre repete tanto isso numa missa, né? Se você for numa igreja evangélica, é mais ou menos a mesma estrutura, embora tenha uma palestra e tal, cada dia de uma forma diferente, mas é a mesma coisa, é o mesmo beabá que a gente nota, você não tem... E aí eu ficava muito curioso com isso. E visitei diversas crenças, ideologias, filosofias,
Eu fui do budismo, eu fui, visitei a igreja evangélica, eu fui em terreiro de Umbanda e Candomblé, eu visitei tudo, tá? Para procurar, eu queria me encontrar, eu queria entender. Eu fui entender o budismo, fui entender o hinduísmo, através do Hare Krishna, eu fui entender as coisas como eram. E eu achei muito razoável o espiritismo. O que se explicava era muito razoável. Eu digo, poxa vida, combina muito com as coisas que eu acredito, porque tem que ter um sentido. A vida não pode ser assim, não, é assim porque é. Meu Deus, eu sou uma criatura inteligente, eu nasci com intelecto, então não pode ser porque é. Né? Não pode ser assim, não, você vai para o fogo do inferno se você não entrar na igreja tal. Eu não acreditava nisso, não tinha jeito, não cabia na minha cabeça. E o Espiritismo dizia, não, depende da sua consciência, depende de você. Eu digo, isso é razoável, isso tem lógica. Então eu comecei pela questão da lógica, porque eu sentia muitas dores conscienciais. Mas veja, aí eu entrei, primeiro ano, a gente entra extremamente empolgado no Espiritismo e começa a ler de tudo. Olha, eu li tudo, olha, eu acho que metade dos livros que eu li no Espiritismo eu li no primeiro e no segundo ano. Porque eu fiz uma varredura, né? A primeira coisa que eu fiz foi o seguinte, o primeiro livro que eu peguei, que foi um dos mais complexos do Pentateuco Kardeciano, é o livro dos médiuns. E foi o primeiro livro que eu li. Primeiro livro que eu li. Eu não li nenhum romancezinho, água com açúcar, bonitinho para chorar, não. Eu li logo o livro dos médiuns. Comecei a ler o livro dos médiuns, li de ponta a ponta, depois comecei de novo, porque eu digo, não, peraí, tem muita informação aqui, eu não posso ler só uma vez esse negócio. Li de novo. Aí me disseram, Wagner, mas tu tá lendo o segundo livro, tu tem que ler o primeiro, que é o livro dos Espíritos, porque foi dele que surgiu o livro dos médiuns. Li o livro dos Espíritos 2 vezes também. Eu digo, rapaz, isso é maravilhoso, achei fantástico, né? Achei aquilo supimpa, como dizem por aí, né? Os velhão chamam supimpa isso. Eu digo, mas rapaz, que negócio fantástico, né? Você ter uma filosofia de vida como essa, todo mundo devia conhecer isso. Aí você se empolga. Aí eu entrei de cabeça, na época na AME, e comecei a me envolver. Na época, o presidente da AME era seu Luiz de Freitas, Mário Lacerda era o vice-presidente da AME, hoje em dia Mário é presidente, seu Luiz é desencarnado já, mas eu me lembro muito bem, seu Luiz era muito sério e muito doutrinador, ele era muito sério em termos de purismo da doutrina espírita, né? Era muito sério mesmo, ele não deixava mistificação correr ali, ele não gostava de sei lá, paramentos, de coisas que viessem a dar qualquer ideia de religião. Embora tivesse uma piedade muito grande. Foi uma coisa que eu aprendi com o seu Luiz. Eu visitava muito, eu ia muito na casa de seu Luiz, ficava lá, seu Luiz, dona Lisete, ela trazia lá os bolinhos dela com café, e eu ficava lá ali na Avenida Manuel de Freitas, que era o pai de seu Luiz, né? Então eu ficava lá batendo papo, eu tive a grande oportunidade de conhecer a Aureliano Alves Neto, né, que é o autor do livro Índios, Caboclos e Pretos Velhos, né, ele fala sobre a espiritualidade nesse sentido. Então eu saí lendo, sabe? Olha, eu varri tudo, mas eu era novo. Eu tinha 20 e poucos anos, 23, 22 para 23 anos, não, menos, era 22 anos de idade, era muito novo, muito jovem, e aí eu comecei a dar de cara com uma coisa no Espiritismo, chamado responsabilidade do ser. Ixi, rapaz, chegou a me arrepiar todinho, porque o negócio é cabeludo. O que é a responsabilidade do ser? É o seguinte, você, à medida em que vai lendo doutrina espírita, você vai percebendo algumas coisas maravilhosas. Que não existe morte, que nós voltamos sempre, mas, sobretudo, que nós somos a nossa consciência. Então, tudo que a gente faz, a gente vai resgatar, não tem conversa.
Não tem bate-papo, não tem conversa fiada, você não engana ninguém, porque está todo mundo olhando, tá certo? A espiritualidade sabe o que você está pensando, mas Wagner não tem privacidade, tem não, eles têm um nível consciencial muito mais alto, só para vocês terem uma ideia, em termos de consciência, né? Quando nós estamos encarnados, que às vezes estamos no corpo, né? Nós temos 20% da consciência total. E quando estamos desencarnados, nós temos 80%, porque 20% são outras coisas, né? Além, encarnações muito antigas, que a gente não consegue lembrar tudo. Mas nós temos 80% de consciência, e esses 80% de consciência nos dá a ciência do mundo material. Nós estamos numa matéria quintessenciada, nós temos uma matéria sutil do lado de lá no mundo espiritual e nós conseguimos enxergar. Nós daqui não conseguimos enxergar eles, eles de lá conseguem nos enxergar aqui. Só os médiuns videntes que conseguem ver espíritos, mas só eles. A gente que não tem mediunidade de vidência, a gente não consegue ver o espírito. No máximo a gente sente alguma emoção, algum arrepio, tem muita gente que diz assim, vixe, eu me arrepiei, todo passou alguém por aqui, né? Nem passou nem nada, às vezes foi o frio mesmo, que passou um vento frio e o camarada se arrepiou. Mas o interessante é o seguinte, é que a partir do momento em que eu tomo consciência de que é através do meu ser que eu resolvo o meu problema, eu tenho um grande problema. Porque eu tenho uma responsabilidade redobrada sobre tudo aquilo que eu faço, falo, digo e transmito para as pessoas. Eu digo, por exemplo, que eu sou eternamente responsável, como disse já o Saint-Exupéry, por aquilo que eu cativo. Se eu cativar uma pessoa, se eu fizer com que ela goste de mim, eu estou responsável energeticamente por aquela pessoa. Então não adianta, existe ali um laço. Além dos laços espirituais, eu tracei um laço espiritual com alguém que está aqui, que está num corpo de carne, que tem emoções. Eu não posso desprezar essa emoção. Então esse negócio de ficar de hoje em dia, né, eu acho muito interessante. O camarada diz assim, eu fiquei. É bacana, eu não estou dizendo, poxa, mas só que, imagina, um cara com 22 anos, doido para curtir. Eu tinha saído de um casamento, fazia uns 6 anos que eu tinha saído de um casamento, casei com 17 anos de idade. Meu filho hoje tem 35 anos, é casado já, né? Tem um caba novinho desse, né? Tem um menino de 35 anos, mas o Espiritismo dá essa responsabilidade. Eu saí de um casamento, veja, doido para namorar, doido para brincar, para farrar. E aí vem o Espiritismo e diz assim, bicho, pensa no que tu vai fazer. Vê só, tu tá somando um monte de responsabilidade nas tuas costas e na tua consciência. Presta atenção no que tu está fazendo. Veja, agora tu já entendi doutrina espírita. Vixe Maria, eu digo, meu Deus, antes eu não soubesse de doutrina espírita. Se tivesse nunca tido contato com doutrina espírita, porque eu ia fazer ignorante. Quer dizer, sem saber o que era que eu estava fazendo. Feito os índios, silvícolas, né, que eram antropófagos, eles comiam uma outra pessoa e eles não têm responsabilidade sobre aquilo, moral ou ética, porque eles estão fazendo uma coisa que é da natureza deles, eles não sabem que aquilo ali é errado fazer. Então eles matavam e os adversários eles comiam. Veja, aquilo é a mesma coisa de uma pessoa aqui chegar e matar, pegar um revólver, matar uma outra. Não, a minha responsabilidade, eu sei que matar é errado. Então essa responsabilidade de eu saber que se lhe matar eu estou cometendo um erro gravíssimo, essa responsabilidade, eu preciso entender que isso cria uma questão complexa na espiritualidade da minha consciência, porque todo o problema está na consciência. O problema não está, ninguém vai te botar no inferno, ninguém vai te botar no céu, ninguém vai te dizer assim, tu vai ser castigado eternamente no fogo, ninguém. Quem bota você no seu inferno é você, ninguém mais. Aí eu tomei consciência disso tudo. O que é que você faz quando toma consciência disso tudo? Você continua espírita.
Porque a consciência você já tem. Mas você, rapaz, a cada bronca que acontece vem na sua cabeça: tô fazendo besteira. Mas vem na hora, assim, passa um negócio na sua frente, você fala: olhe, você está fazendo, mas você sabe o que você está fazendo. É a mesma coisa. Enquanto eu não sabia que fazer aquelas brincadeiras todinhas me causava um débito consciencial, estava show de bola. Na hora que eu fiquei entendendo o que era consciência, o que era ter ciência do que eu era, e de que tudo que eu fazia, eu prejudicava energeticamente um monte de gente ao meu redor, porque isso é um efeito cascata. Entendam, gente, o que é? O conceito do efeito cascata é o seguinte: tudo que eu faço, em termos de onda, eu vou me propagando. Por exemplo, vamos dar o exemplo da tsunami. Tsunami. O que é uma tsunami? Uma tsunami é o seguinte: um vulcão no meio do Pacífico, a 3.000 quilômetros de distância, ele rompe, ele estoura, bum! Quando ele cai no chão, ele dá um impacto. No impacto, essas ondas por cima, elas começam primeiro a estremecer por baixo. Em reverberação, essas ondas vão se propagando. E ao se propagar, né, nessa propagação das ondas, elas vão começando ondinhas pequenas em cima. E elas vão criando o efeito cascata, que é o efeito onda. Uma onda vai pegando na outra, que vai pegando na outra, que vai pegando na outra, que vai pegando na outra. Isso durante 3.000 quilômetros, numa distância de 3.000 quilômetros, você imagina como a onda chega lá no final. Então tem gente que passa perto aonde teve a explosão do vulcão, nem sente a onda. Nem sente a onda, porque a onda ainda está começando a se propagar. Mas quando ela chega lá na praia, ela chega do tamanho do mundo, com 30 metros de altura, e arrebenta na praia e acaba com tudo. Da mesma forma, são as coisas que nós fazemos nessa vida. Elas trabalham num efeito cascata. O que eu faço a Hamilton, e que é mito em relação à maledicência, a raivas, a desejos, a emissão de pensamentos negativos, o que eu faço em relação a irresponsabilidades, como por exemplo, ter um relacionamento sexual com uma pessoa que eu não conheço, porque eu estou curtindo a vida, isso pode criar uma onda de pensamentos negativos que pode se propagar. Então, veja, um camarada com 22 anos de idade, doido pra curtir, pensando nisso. Foi o que eu fiz, ignorei. Isso me trouxe um prejuízo muito grande. Eu simplesmente passei esse tempo todo, de 22 anos até 50, com a consciência sendo redobrada negativamente. Isso é um efeito cascata. Dentro das minhas possibilidades de crenças e valores, eu estava completamente errado. Eu estava num caminho errado. Entendam, eu aprendi o certo. A partir do momento que você aprende o certo, você não pode estar cometendo a coisa errada. E essa coisa foi se propagando, o que foi que aconteceu? No final, eu estava alcoólatra, com uma depressão fortíssima, fui internado, veja o efeito disso, e isso fora o efeito que eu causei, por ter ignorado todos os avisos da consciência. Não era aviso de ninguém não, gente. O aviso não vem de ninguém. No Espiritismo não tem padre, não tem conselho, olha, não tem nada. No Espiritismo tem uma doutrina que ensina você a pensar por você. Corrija-se você a você. Ninguém vai te corrigir. Ninguém vai dizer como você deve agir, como você deve falar, o que você deve fazer, se você deve namorar ou não namorar, se você deve transformar outra pessoa numa pessoa infeliz ou não.
Então tudo é uma questão dessa propagação de onda. No final vai arrebentar. Em mim arrebentou. E o que é que nós estamos presenciando na doutrina espírita? Porque a doutrina espírita é isso. Gente, o que é doutrina espírita? Ah, eu vou para a casa espírita, sou um espírita, estou assistindo palestra. Desculpa. Espírita é aquele... Porque existe exatamente esse conceito do espiritismo, que é fantástico, é uma filosofia espírita fantástica. Conhece-se o verdadeiro espírita pela sua reforma moral, pela sua maneira de pensar diferente. Não é que você vá ser santo, não. Mas, seguindo o princípio Kaizen, Kaizen é uma palavra em japonês que significa melhora contínua. Melhora contínua. Hoje, melhor do que ontem. E pior do que amanhã. Então significa que hoje eu tenho que estar muito melhor do que ontem. Hoje eu tenho que estar fazendo coisas muito mais nobres. E hoje eu tenho que planejar um amanhã cheio de coisas boas, porque eu não posso ser a mesma pessoa amanhã. Aliás, nenhum de nós é a mesma pessoa desde que nascemos até agora. Nós não somos a mesma pessoa. Nós somos um ser muito mais... Eu sempre toco nisso aqui, eu acho engraçado, interessante, porque como o Espiritismo tem como um dos seus fundamentos a reencarnação, muita gente diz assim: ah não, Wagner, eu gostaria de saber como foi a minha reencarnação passada. Tem espírita que diz assim: ah, Wagner, olha, eu com certeza fui um nobre. Ninguém quer ser varredor de rua, ninguém quer ser limpador de latrina, ninguém quer ser desentupidor de esgoto, ninguém quer ser. Agora, nobre, é o que mais você vê. Diz, olha, na última encarnação eu recebi uma informação de um espírito de confiança, de responsa, que eu fui um nobre inglês. Eu digo, eita, eu já vi tudo. Agora, involução no espiritismo eu nunca vi, não, porque o cara era um nobre inglês, né? Quer dizer, não significa que você tem qualidades nobres e tal, blá, blá, blá. O camarada está ali na minha frente. Bom, deixa eu dizer uma coisa para você: você é a versão melhor de você, é essa sua agora. Não quero saber do passado não, porque o passado ficou no passado. Isso é importante a gente entender. Esse negócio de querer ficar sabendo do passado, eu já disse isso aqui algumas vezes, vou repetir quantas vezes for necessária. Esqueça esse negócio de entender o passado. Entenda a sua história passada, as sensações que você teve, pegue isso como história para melhorar o seu presente e, consequentemente, o seu futuro, porque o seu futuro vem dessas melhorias contínuas. Mas não fique pensando, eu fui muito melhor no passado. Foi nada, tu é a melhor versão de tu. Tu é a melhor versão de tu, tá? Então não adianta esse negócio, não, eu quero ver se eu fui melhor. Não foi melhor, não foi melhor, você foi pior. Pode ter certeza, tá? Isso aqui é uma escola. A vida é uma escola e pedagogicamente a gente fica recebendo informações para se melhorar muito pouco. Aí o que é que acontece? O espírita que vem só para a palestra e não estuda espiritismo não aprende conduta espírita. Ele não entende conduta espírita. Conduta espírita se entende pela filosofia, pela profundidade. Não, Wagner, mas aí a gente pode dizer que uma pessoa que está vindo e dizendo que é espírita não é espírita. Não é essa a questão. Eu estou falando na questão filosófica de ser espírita. Porque a questão filosófica é exatamente tentar essas mudanças de comportamento. Veja, são tentativas de mudança. Mas, Wagner, então você mudou todo? Não! Eu penso cada coisa, só para vocês terem uma ideia das coisas que acontecem no dia a dia da gente, que a gente precisa estar vigiando o tempo todo. Eu pego sempre esses aplicativos, né, para poder me locomover. Eu não tenho carro e pego esses aplicativos. E aí, sempre me aborreço. O cara chega atrasado, vai me deixar no canto, aí
vai seguindo o aplicativo, dizendo a ele qual é o melhor caminho. E a figura inteligente demais vai pelo caminho do aplicativo, sendo muito mais complicado, e ele gastando muito mais combustível indo pelo lugar onde ele quer ir. Você vai se irritando com isso, não vai não? Bom, quando foi um outro dia, eu peguei um caboclo, que esse me irritou até o topo. Eu disse, meu amigo, veja, não faça isso não. Ele fez, foi o que eu fiz. Eu digo, pare aqui. Ele parou. Eu peguei o dinheiro, eu fiquei muito irritado. Muito. Para você ver, a gente não está livre disso em momento nenhum. Você está vivendo a vida normal. A gente está encarnado, gente. A gente está vivendo a vida normal. Então você está sujeito, está suscetível a esse tipo de aborrecimento o tempo todo. Qual o grande lance? É você saber vencer esses aborrecimentos. Eu não soube vencer. Foi o que aconteceu. Eu disse, olha, para aqui. Ele parou, eu tirei o dinheiro que foi combinado, paguei a ele, desci do carro, mas como eu estava muito irritado, empurrei a porta com muita força e a porta bateu, né? Mas para quê, meu amigo? Eu fui andando, esse cara pegou uma contramão, parou o carro, me chamou de cocada doce para lá, ainda mais jumento, cavalo, etc e tal, disse que ia me banir, porque eles podem, né, dar uma avaliação e tal. Eu disse, tá certo, meu amigo, tranquilo, vá com Deus. Aí entrou o espírita, chegou o espírita, né? Porque aí eu pensei, eu vou brigar com esse cara, porque se fosse em qualquer outra época da minha vida, se ele tivesse me pego, naquela minha fasezinha de 88 para 2017, 16 para 17, vixe, era pau na muleira, meu amigo. Era discussão e podia sair uma tragédia dali. Podia ou não podia? Podia. Pô, o cara podia tirar um revólver e me matar. Se eu tivesse armado, podia matar ele. Veja, por conta de uma bobagem. São essas mudanças significativas que você precisa fazer na sua vida. Você compreender que não adianta nada discutir, não adianta nada se aborrecer. Se você não está satisfeito com o serviço ou algum, deixe de usar. Pare de usar. Faça uma reclamação formal e diga que eles estão formando mal os motoristas dele. Mas não faça esse tipo de coisa, porque isso não é conduta espírita. Eu fiz. Eu bati a porta do rapaz. Eu tenho culpa. Mas Wagner, o cara fez uma coisa errada com você. Sim, um erro não justifica o outro. Um erro não justifica o outro. Simplesmente isso. Não adianta. Eu não me perdoo por ter feito isso. Porque eu podia ter sido mais equilibrado, ter ido até o final da... Mas como eu estava muito irritado já, de tanto aborrecimento, o que é que aconteceu? Eu estourei. Eu não aguentei a pressão. Mas graças a Deus, como conheço doutrina espírita e sei que essa energia me prejudica ele não. Prejudica a mim. Porque na medida em que eu fico nervoso, isso me desequilibra emocionalmente. Eu entro num nível consciencial negativo, porque eu começo a pensar em coisas odientas, né? Pensamentos que não tem nada a ver. Você fica logo pensando em dar no cabo, você pensa em tudo. Porque a gente tem muita testosterona, né? O homem é muito metido a cavalo do cão. Então, na hora que acontece um negócio desse, você pensa em tudo. Mas, bicho, isso só tira tua energia. Você passa o resto do dia doente. Aquela coisa ruim, aquele tremor por dentro, porque você acha que devia ter reagido. O que é isso? É o que a gente chama de homem velho. O homem velho é aquele que esquece, porque quando a gente fala em tentação, a tentação que Jesus falava naquela época é exatamente essa falta de vigilância que nós temos e a nossa tendência muito humana de agarrar as coisas que dão mais prazer e mais sensação, seja de ódio, de alegria, de felicidade supérflua, né, ou superficial. Porque, por exemplo, beber como eu bebia e ficar do jeito que eu ficava, bom, no começo é muita alegria. Depois é uma tristeza tremenda, porque você entra em depressão, você entra em piripaque. Porque bebida é extremamente depressivo.
né? À medida que você bebe, na hora está uma beleza, está uma joia, está um top de linha, mas na hora que você acorda de manhã, a primeira coisa que você tem é uma ressaca moral. Então, veja, são coisas que você utiliza para distrair a sua mente. São o que a gente chama de crenças, valores que você vai colocando que não tem valor. Qual era o valor que eu dava à minha vida? Para mim, vida era estar na mesa de bar sentado com meus amigos tomando cachaça. É muito pouco. É muito pouco. À medida em que você vai modificando sua vida, vai equilibrando o processo, você vê que isso não tem a mínima... Outro dia eu postei um negócio desse na internet. Eu digo, minha gente, eu estou tão impressionado comigo. Porque hoje eu não dou importância nenhuma a isso. Eu vejo que aquilo ali era tão bobo, tão sem sentido. Mas não é porque eu santifiquei nem nada não, minha gente. Eu ando no mesmo nível. Muitas vezes eu me pego pensando besteira. Quem é que não se pega pensando besteira? Mas aí vem toda a estrutura da conduta espírita. Porque aí você começa a lembrar das coisas que você precisa fazer para se consertar. E as condutas espíritas não são condutas espíritas, são condutas do Cristo. São condutas da organização universal. Não é só espírita que sente, não. É evangélico sente, católico sente, todo mundo sente. Se você fizer algum mal a alguém, imediatamente você recebe a energia negativa daquela que você emitiu. Se você fala mal de alguém, você pode... Eu desafio quem me diga que se locupleta e se sente feliz depois de fazer um mal a alguém. Ninguém. Pode ser budista, pode ser o que quiser, materialista, o que você quiser. Fez um mal, você recebe uma energia negativa capaz de devastar o seu equilíbrio. Por que conduta espírita? É porque espiritismo veio esclarecer exatamente esse pontozinho que estava nebuloso. Porque através das religiões nós aprendemos que, por exemplo, pagar uma promessa resolvia a bronca. Ah, não, eu vou, subo. Pobre, coitada de mamãe. Mamãe, de vez em quando eu incluo ela nessas palestras minhas. Veja. Eu estava para nascer. Foi uma dificuldade para eu nascer. Para me arrancar de dentro de minha mãe, tiveram que pegar um fósseis e me arrancar lá de dentro. Foi o que ela fez. Naquele momento, como católica, uma promessa. Lógico. Quando eu completasse 5 anos de idade, eu subiria os degraus do Morro do Bom Jesus. Veja, mamãe pega, assuma o risco, bota a conta para eu pagar, e lá vou eu, e subi as escadas do Morro do Bom Jesus com 5 anos de idade, desse tamanho. Eu fazia, mãe, pelo amor de Deus, mãe, eu não aguento nada. Ai, você vai porque você tem que pagar, porque você está vivo. Você está entendendo como é o negócio? Pois é, pô, mas são essas coisas que a gente se ilude, tá entendendo? Que não é você, entendeu? É sua consciência. Lógico que eu tô vivo porque era para estar vivo. Não é a promessa que foi feita e pela energia positiva que ela transmitiu naquele momento para que eu estivesse aqui. Fantástico, tudo fantástico. Mas veja, são essas coisas que a gente se fia na hora de fazer coisas erradas. O que é que o católico, o evangélico faz? Por favor, eu não estou aqui criticando a religião de ninguém, não é isso. Mas é assim, ele tem o que a gente chama de heteronomia moral. O que é heteronomia moral? Heteronomia moral é quando a gente coloca as nossas dificuldades na mão do outro, como uma verdade. Vou explicar isso. Por exemplo, a Igreja Católica diz: se você morrer carregando esse pecado, sem se confessar, sem se arrepender dos seus pecados, você vai para o inferno. A igreja evangélica diz: se você morrer sem abraçar a igreja evangélica, você está no inferno. A gente está tudo enlascado aqui, porque nenhum é evangélico. Vai todo mundo para o inferno. Você está entendendo? Isso se chama heteronomia moral. Então quer dizer, significa que eu posso matar até um. Se eu me tornar evangélico, estou no céu.
Eu posso fazer qualquer besteira. Se eu me confessar, me arrepender do meu pecado, eu estou no céu pela Igreja Católica. Agora, se eu for materialista, não acreditar nada disso, mas for uma pessoa extremamente boa, honesta, correta com as pessoas, ética, não roubar de ninguém, ajudar, ser caridoso e tal, eu vou para o inferno, porque eu nem estou numa, nem estou noutra. Isso se chama heteronomia moral. Heteronomia moral é acreditar numa verdade inconteste, coisa que colocaram para mim, que os outros estão me impondo. O que é autonomia moral? Autonomia moral é diferente. Autonomia moral é o que a doutrina explica a você. Você é dono de você. Você tome conta da sua consciência. Wagner, espiritismo vai me salvar? Não. Espiritismo vai me botar no céu? Não, não existe céu para o espírito. Eita, e o que é que o espírito tem? Consciência. A gente vai aonde a consciência da gente manda a gente ir. Porque nós somos donos dos nossos destinos. Nós somos donos das nossas ações. Nós sabemos, isso é autonomia, quando estamos certos e quando estamos errados. Nós sabemos quando devemos e quando é hora de se consertar. Opa, quando chegou para mim, quando eu olhei no espelho com a cara arrebentada que eu tinha caído ali no bueiro, perto da casa do teu pai. Não tem aquele bueiro que passa? Pô, eu fui me equilibrar ali para urinar e caí de cara no coisa ali, quase que morro, numa queda, bêbado. Não tenho nenhum pudor de dizer isso. Nenhum pudor. Eu tenho pudor de ter passado por aquilo uma vez na minha vida. E estou aqui para contar a história, velho. Estou aqui para contar a história, Isso é o que a gente chama de catarse. Eu estou realizando uma catarse, sempre, e vou realizar sempre, porque eu preciso sempre me lembrar dessas besteiras todinhas que eu fiz, para jamais pensar em repetir nenhuma delas. Isso se chama autonomia. Eu estou tomando conta dos meus pensamentos. Wagner me deu um conselho, desculpa, conselho não, eu dou sugestões, eu digo como é, doutrina espírita, é assim, é isso que a gente está dizendo a você. Você quer? Você está afim de mudar a sua vida de uma forma diferente? Você quer mudar a sua conduta? Você diz, mas todo espírito é assim, quando muda, muda mesmo. Bom, se tiver com essa conduta moral modificada, que poucos têm, não estou dizendo que eu tenho não, entenda, eu estou tentando, todo mundo está tentando, viu? Todo mundo está tentando, mas a tentativa é uma coisa muito bacana. Porque a tentativa significa dizer que todas as vezes que você faz uma besteira, você pisa no freio. Você fica olhando. Se chama autonomia. Eu estou com cuidado nas coisas que eu faço. Eu estou tomando conta da minha vida. Eu não estou fazendo mais a besteira que eu estava fazendo antes. Então eu estou tomando conta. Mas, vez por outra, você vê um espírita tratando mal o outro. Sabendo, consciencialmente, que está fazendo uma coisa extremamente errada. Porque sabe da energia que está adquirindo para si próprio. Não é por outro, não. Às vezes o outro até releva. O outro diz, oxe, nem liguei para isso, rapaz. Mas você fica com aquilo na cabeça. Não dorme direito. Não consegue ficar rebolando na cama. Passa a madrugada todinha feito um doido. Não usa um tanco com desse tamanho. No outro dia você vai falar com a pessoa e diz, me desculpe, pelo amor de Deus, me desculpe. A pessoa, de quê? Quer dizer, não é o outro. É você. Você é que tem o peso na consciência. Aí você não consegue dormir. A conduta é exatamente essa. A gente vê muitas vezes um brigando com o outro. Eu digo, oxe, que vocês são doidos. Vocês aprendem aqui que não é para brigar e vocês estão brigando. Vocês estão tratando mal. Vocês não sabem que isso é energia pura, não pode transferir energia negativa para ninguém. Vocês não aprenderam isso nos livros espíritas, não, foi? É porque tem gente que não estuda mesmo. Mas se você lê pelo menos uma obra chamada Livro dos Espíritos, acabou. Se você diz assim, meu Deus, eu tenho responsabilidade demais. Eu tenho responsabilidade para com o meu próximo, para com minha família, para os meus amigos, para o mundo em geral. Todas as vezes que eu entro num aplicativo da vida, eu tenho responsabilidade com aquele motorista. Eu também desequilibrei ele.
Tá entendendo? Eu não só me desequilibrei, não. Eu desequilibrei aquela criatura também. Ele foi trabalhar mal, com raiva de mim, com ódio, querendo me matar. E veja a energia negativa que esse cara transferiu para mim. Vocês estão entendendo isso, gente? Eu não sei se eu estou sendo bem claro com vocês. Isso é tão lógico, tão óbvio, que chega a ser ridículo. Porque isso é muito óbvio. Todas as coisas que a gente faz nessa vida têm uma consequência. E é isso que a conduta espírita manda a gente observar. Mas a gente tenta no mal, velho. Tantas vezes eu tento para ser bom, tantas vezes eu tento para fazer as coisas certas, mas o que me vem é o mal. Sabe o que é isso? Repetição de coisa ruim. Você repete tanto os mesmos padrões negativos da sua vida, que mesmo sabendo que mudar é para uma coisa melhor, mas o incômodo da mudança, porque a mudança é para o bem e é desconhecida, você prefere ter o mal conhecido do que o bem desconhecido, porque te incomoda. Porque eu vou te dizer, incomoda mesmo. Para você mudar, você tem que fazer uma coisa que na física quântica chama, isso é provado cientificamente, chama colapsar a onda. Você atingir um quantum de energia, que é exatamente fazer, pegar na mão. Acabou, a partir de agora não beba mais. Foi o que eu fiz, rompi. Eu digo, nunca, não boto nunca mais. E outra coisa, eu não fui para Alcoólatras Anônimos, não fui para nada disso, não. Quando eu cheguei em Alcoólatras Anônimos, que eles começaram a conversar, por favor, não é nenhuma crítica não a eles. Mas, meu amigo, veja só, um indivíduo depressivo e alcoólatra, na frente dos Alcoólatras Anônimos, o cara falando 2 horas na minha frente, de depoimento. Eu quase corro doido de lá. Eu digo, não, eu sei de um lugar muito melhor, que trata da minha consciência. Sabe qual era o lugar? Casa espírita não, meu espelho. Eu olhei no espelho e disse, é tu nada, estrela. Vai mudar não, é? Vai mudar não e vai morrer, viu? Aí estava, lógico, os mentores espirituais, né? O anjinho da guarda está ali, lá, dizendo, ei, deixa de ser vagabundo, muda a tua vida, tu tá ficando doido, é? Tu tem família para cuidar, tu tem filho, tu tem mãe, o povo está todo preocupado contigo, tu com um caba velho, 50 anos de idade, fazendo essa tua de besteira, maluco. Sai dessa, velho. E espírito que toma conta da gente, fala assim na gíria, que é para poder a gente entender, meu velho. Entendesse? Linguajar de malandro é dado do jeito certo, para poder o camarada se tocar, se ligar. Se liga aí, porque tua bronca é grande, teu débito é pesado, negão, tu começa agora, então tu vai jogar fora essa tua reencarnação. E aí eu quero falar uma coisa para vocês, é o seguinte, a gente tem que sair da linearidade, a gente tem que sair da corda. Lembra daquela coisa da vida corda que eu apresentei aqui para vocês, da vida escada, da vida serrote? Lembra que eu falei isso aqui para vocês? Eu falei isso aqui, eu não sei se vocês lembram disso. Eu digo, a gente tem 3 formas de vida, né? Tem a vida corda, a vida serrote e a vida escada. A vida escada é a que a gente todos os dias está subindo um degrauzinho, melhorando, fazendo alguma coisa positiva. A vida serrote é aquela onde a gente faz coisas boas, mas depois se esquece que fez as coisas boas. Aí cai novamente. Não é involução, não. É porque é própria do ser humano. Aparecem as distrações da vida, como o sexo, né, exagerado. Não estou dizendo aqui que não faça sexo, não. Por favor, faça, porque senão a humanidade não prolifera, né? Tem que fazer menino por aí. Mas, veja, exagerado. Por exemplo, procriar é fantástico, mas botar menino no mundo irresponsavelmente não é fantástico. Você botou mais uma criatura para sofrer. Porque você não vai dar assistência a ela. Então tá errado, cara. Tá errado. Tem que entender. Tem o que é certo, tem o que é errado. É aquela história. Beber água é bom. Top. Tenta tomar muita água para tu ver uma coisa. Tu tem uma paralisia renal. A primeira coisa. Depois tu morre. Afogado. Entra numa piscina e sim, bebeda de água lá. Toma água todinha. Não é boa. Entra.
Você enche o bucho assim, falta ar e você parou, velho, morreu ali. O que é, gente, todo exagero, todo extremo é prejudicial. Estamos passando outra coisa ultimamente. Essa política, tá um insultando o outro, bicho, na rede social. Vocês não sabem que isso aí é falta de conduta espírita, não. Espírita fazendo isso. Pessoas de bem. Pessoas que sabem que daqui a mais 15 dias essa porcaria acaba. Tudo vai continuar do mesmo jeito, porque não tem Salvador da Pátria. Por favor, me desculpem. Quem acredita em Salvador da Pátria está acreditando também em Coelhinho da Páscoa, em Papai Noel, em Fada do Dente. Por favor, gente. Todo mundo sabe que uma situação não se muda, uma situação de deterioração como está no Brasil, não se muda em 4 anos. Então não tem Salvador da Pátria para isso aqui, não. Eu não estou aqui falando de um lado ou do outro, não, é os dois lados. Nós temos, desculpa, mas a gente precisa dizer, a escolha é péssima. Porque não tem jeito. Você vai para um lado, olha, eita, aí vai para o outro. Está entendendo? São essas coisas. Aí você está se atritando em rede social, criando inimizade com seus amigos, passando energia negativa, recebendo energia negativa, porque você acredita em uma coisa de quem não acredita em você. Porque aquelas pessoas que estão lá, sabe o que é que vai acontecer? Depois que eles terminarem tudo isso, nem olhar para vocês, olha. Sabe bem que você é. Basta comparar aqui o cenário pernambucano. Quem estava contra ficou a favor, quem ficou a favor está contra. Acabou assim aqui. O que não ganhou era do lado de Lula. O que ganhou não era do lado de Lula, era do outro lado. E aí, gente? Aí tu vai te atritar com o teu amigo, a pessoa que tu gosta, que é da tua família, que é quase um irmão teu. Aí porque o outro tem uma ideologia diferente. Gente, deixa a política para lá, vão trabalhar. Vão pensar em coisas melhores. Cada um vota com a sua consciência, cada um vota do jeito que quer. Isso se chama democracia. Não fique chamando. Estava outro dia aí um colega, um amigo meu, muito amigo, chamando todo mundo de jumento. Eu digo, ai meu Deus do céu. Aí dá vontade de você correr e dizer, meu, faz isso não, meu. Faz isso não, não chama não. Porque olha, são amigos seus. Quando acabar a eleição, fica isso. Porque fica, bicho. Você insultou o outro, você passou uma energia negativa. Isso é conduta espírita? Não, pô. E tu conhece a energia que tu emite. Tu está passando uma energia negativa, tu está passando uma energia ruim para o outro. Então são esses tipos de coisas, gente, que a gente precisa compreender muito bem. Entender que conduta espírita nessa vida linear, nessa conduta linear, significa dizer que a gente está sempre repetindo o mesmo. Voltando ao mesmo erro. Vamos voltar de novo, voltar. Depois vai de novo. Isso, encarnação após encarnação, isso se vicia. Quanto mais besteira você faz, mais você vai gostar de fazer. Porque vicia. É feito droga. Quanto mais a gente toma, mais a gente fica envolvido nela. Então, os erros nas nossas vidas, eles são repetidos tanto, porque é muito mais fácil errar do que acertar. Acertar exige esmero, cuidado, observação, elaboração. O trabalho do bem é um trabalho elaborado, gente. Já o trabalho do mal, meu filho, falar mal do povo, mas pensa numa coisa fácil. Você se junta com 2, 3 aqui, esculhamba com um ali, quando o caba entra, você diz assim, vamos parar de falar. E antes você tinha dito assim, não, se ela aparecesse aqui na minha frente, falava na cara dele. Mentira. Fala nada. Tu tá falando porque tu é maledicente mesmo, tu fica querendo falar mal dos outros. Tu tá entendendo? Então são certas posturas, certas coisas que não funcionam mais. Perceba isso. Isso não funciona mais. O mundo está mudando. Nós precisamos mudar junto com o mundo. Se nós não conseguirmos fazer essa mudança, essa transição, nós estamos em maus lençóis. Estamos numa estrutura de regeneração já. Está sendo dada as últimas oportunidades a muita gente de consertar seus erros, de consertar suas bronquinhas aqui.
Então, doutrina espírita, não é que a doutrina espírita é a única. Não. Todo mundo que faz o bem, os espíritos vivem dizendo isso em suas comunicações. Todos aqueles que promovem o bem estão no caminho certo. Pode não acreditar, é aquela história. Até um ateu, um materialista, se ele está fazendo uma coisa maravilhosa, eu já vi vários ateus na vida serem muito melhores do que muitos religiosos por aí. Muitos ateus que não têm a hipocrisia de ir para uma igreja e no outro dia está fazendo besteira. Está dando prejuízo aos outros, está criando, sendo desonesto. Entendeu? Então, quer dizer, não é isso. Eu estou falando conduta espírita porque é a filosofia cristã, gente. É a moral do Cristo. Não é outra, não. E nós trabalhamos como... Muita gente pergunta assim: Wagner, tu é cristão? Porque tu é espírita, né? Tu é cristão? Eu digo, lógico que eu sou cristão. O espiritismo é puro cristianismo. Tudo que a gente prega no espiritismo é dentro do cristianismo. Tudo que a gente fala doutrinariamente é cristão. Porque nós temos essa autonomia baseada nessas leis, nessas mensagens que o Cristo veio trazer para a gente. E temos consciência de uma coisa: Cristo não veio ao mundo para ser crucificado. Cristo veio ao mundo para trazer uma mensagem, e que muitos até hoje ainda não conseguiram compreender. Então, vamos tentar compreender essa mensagem do Cristo, e a gente encerra aí com uma mensagem desse grande filósofo, ensaísta, Immanuel Kant, que ele diz o seguinte: a boa vontade é condição indispensável para sermos dignos de felicidade. Eu preciso querer, eu preciso ter boa vontade para realizar, para formar a mente, a minha própria e a mente dos outros, através da minha energia positiva, através dos meus exemplos. Palavras são fantásticas, eu disse um monte de palavras aqui para você. Você pode até achar bonitinho, mas o importante mesmo é o exemplo. O exemplo, ele arrasta qualquer um. Então não adianta nada eu falar aqui e não praticar quando chegar lá fora. Então é preciso ter conduta espírita, e conduta espírita exige prática. Que a gente chama de praxiterapia do bem. Né? Pratique, bicho. Pratique. Todo dia faça uma coisa diferente. Então, do mesmo jeito que você repete as coisas ruins e aprende a fazer coisa ruim, começa a fazer coisa boa. Tu vai ver, tu vai gostar de fazer coisa boa. No começo parece estranho. Porque parece estranho, em vez de dar um grito, dizer, tá beleza. Como eu tive que me controlar ali naquela hora que o cabo parou o carro e me chamou de cocada preta ali e disse um monte de besteira a mim. Tive que me controlar. Então, são essas coisas que muitas vezes você precisa fazer, engolindo um sapo do tamanho do mundo. Mas sabe qual é esse sapo do tamanho do mundo? Teu orgulho, tua vaidade, que é maior do que teu corpo, tua vida. Às vezes a gente perde a vida por conta de vaidade, orgulho besta, de valor que a gente dá a coisa que não tem um mínimo valor, não tem o mínimo sentido de estar dando valor àquilo ali. Então significa que a gente muitas vezes a gente somatiza muitos débitos baseado nessa estrutura danosa, que é entender a vida de uma forma deturpada, de uma forma, sei lá, errada. Eu não diria errada, de uma forma equivocada, porque é um equívoco, né? Nós estamos cometendo um equívoco ali. Não está da forma certa. E todo mundo sabe a forma certa. Ninguém precisa ser espírita para saber a forma certa. Ninguém precisa. O bom do espírita é que a gente sabe que fazer o certo é que é o certo. Já algumas outras pessoas acham, não é relativo, porque isso é conveniente. É conveniente achar, não, Wagner, o certo para você pode ser de um jeito, mas para mim é de outro. Doido, o mal é o mal, o bem é o bem. Desculpa eu te dizer, não tem relativismo nisso não, bicho. O que é bom, o que é ruim, é ruim. Quer dizer, é relativo, pum, piso no teu dedo, tudo. Eita, que dor, eu digo, não, é relativo, bicho. Em tudo eu, mas em mim não dói não. Deixa eu pisar no teu pé, eu digo, não, pisa nada, eu só estou testando. Não é assim? A dor dos outros é muito fácil.
Quer dizer, pimenta nos olhos dos outros é refresco, é colírio. A gente tem que entender isso. A conduta espírita, que a gente fala, não é conduta espírita, é conduta da moral do Cristo. E a gente entender que todas essas coisinhas que eu terminei de falar aqui, elas calam fundo da nossa alma, e se a gente começar a fazer, a gente resolve um monte de coisinha besta da vida da gente, coisa que estão incomodando, irritando, deixando a gente mal. A gente começa a eliminar, começa a se sentir bem. Eu digo para vocês, eu sempre vivo comemorando a vida. Todos os dias que eu acordo de manhã, eu digo assim, que coisa boa, estou muito feliz porque estou vivo. Porque, bicho, a besteira que eu fiz não era para estar vivo, não. Era para estar debaixo de 7 palmos de terra. Eu não estou espalhado em algum jardim como cinza. Era. Porque a besteira que eu fiz, minha gente, a sucessão de besteiras que eu fiz, eu podia ter morrido. Num acidente de automóvel, embriagado, ter levado um tiro em alguma discussão em algum canto. Tudo podia ter acontecido, gente. Quer dizer, eu sou um sobrevivente de uma situação muito difícil. Eu não tenho que agradecer, não. Está conversando, rapaz. Eu me agradeço todo dia de manhã, quando eu acordo de manhã, eu digo, estou vivo. Vixe Maria. Mas segundo o grande filósofo Falcão, né? Falcão disse que é melhor escapar fedendo do que morrer cheiroso. Então, um beijo. Que Jesus esteja sempre conosco, os bons espíritos estejam sempre nos inspirando e trazendo todas as mensagens positivas, que são essas mensagens maravilhosas da moral e da coisa que a gente precisa exercitar todos os dias para ser mais feliz, mais pé no chão e mais honesto com a gente mesmo. Não é com ninguém não, com a gente mesmo, tá? A gente engana todo mundo, menos a gente. Tchau, valeu, obrigado.